Para quem não lembra, eu sou a Vivi, redação. Nós trabalhamos com redação Enem e agora entramos no campo da dissertação de vestibular, a famosa dissertação. Vai rolar umas dicas, algo que é imprescindível a gente lembrar antes da prova, porque o texto dissertativo é apenas mais um texto e a redação de vestibular configura-se nesse campo, é apenas mais um texto, mas algumas coisas a gente realmente não pode esquecer. Dissertação, dissertar é argumentar, é ir para frente, é colocar-se, é defender. Nós fazemos isso desde sempre. A dissertação de vestibular é apenas mais um texto, porém é um grande texto. Sabemos o quão importante é uma redação de concurso. Por isso, é importante que a gente lembre que a dissertação possui critérios mínimos e máximos e a gente deve obedecer isso com tranquilidade. O que é dissertar? Efetivamente, dissertar é a defesa de um ponto de vista. Porém, a dissertação em concurso, ela obedece critérios próprios, às vezes das próprias bancas. Então é importante, galera, lembrar que dissertação, eu apresento o meu assunto, eu defendo o assunto e eu retorno a esse assunto pela retomada de argumentos. Muitas vezes o aluno entra em conflito quando professora, eu não consigo começar, eu não consigo desenvolver, eu não consigo concluir. O texto precisa nascer e ele requer prática, requer um olhar, requer olhar para as coisas pelo mundo, pela leitura que está aí fora. Nós temos aí, passando o Natal até antes, um monte de gente pensando temas e vocês são convidados a falar sobre os temas. E esses temas estão circundantes, são temas que são forças, que são motivo, que estão dentro de um espaço, de um território. E nós, como sujeitos históricos, sujeitos atuantes e atuantes detendo a caneta, a gente sabe que quem está do outro lado também precisa se colocar, precisa também se emocionar. Não dá para esquecer aquilo que a gente acredita de mais pulsante. Um texto é a extensão de um braço, é a extensão de um coração, é a extensão de uma mente. Não podemos esquecer, gente, que com todas as dicas e com todas as possibilidades, o texto leva nosso nome, sobrenome, leva aquilo que a gente acredita. Tem coisa mais complicada que defender um ponto de vista que a gente não acredita. Professora, mas isso é falta de leitura. Professora, mas isso é falta de repertório. Professora, isso. Nós sabemos que é possível escrever, porque passamos muito tempo fazendo isso. Por que vamos nos intimidar diante de um papel em branco? O famoso medo das lacunas. É preciso, galera, voltar e revoltar e revirar o olhar sobre o tema no momento da prova. Tranquilidade. Não se pode se imobilizar frente a um papel em branco. É preciso acreditar que a gente consegue fazer. Vamos dar sequência então? O vestibular é apenas mais uma dissertação. Porém, o tempo é curto, a concorrência é grande e as vagas são poucas. Nós sabemos muito bem quais são os territórios que estão em volta desse vestíbulo, que em latim significa o pátio de casa. Nós sabemos que para colocar a mão lá, a gente precisa ir para a última fronteira, que é esse texto. Seja a norma de prestígio, a norma culta, seja a forma como as bancas apresentam, nós estamos falando de língua portuguesa. Estamos falando daquilo que é a nossa identidade. Nós não podemos nos afastar de uma macrocompetência, que é sermos escreventes, escritores daquilo que nos circula. E esse poder e essa garra e até esse nojo, às vezes, vai nos colocar numa situação em construir uma metáfora melhor, em construir algo que chame a atenção do nosso leitor. Ele existe, ele é de verdade, ele não é um ser inanimado. Então, gente, um bom texto não cai do céu, nem salta do inferno. Com outras habilidades, requer técnica e esforço. Humildade, diria um célebre professor, humildade perante a folha de papel. Não tenho receio de rasgá-la, de colocá-la fora, muitas vezes até conseguir aquele parágrafo em que eu próprio leio, de preferência em voz alta, e identifico que ali tem uma construção interessante. Fica a dica. O caminho para uma boa dissertação: simplicidade, correção e clareza. Nossa,
Parece uma trindade, com todo o respeito: simplicidade, correção e clareza. Simplicidade, porque se eu vou provocar um efeito estético no texto, coloco uma palavra que é completamente diferente daquilo que eu venho desenvolvendo, aquela palavra vira um código da Vinci. Eu vou dizer em priscas eras, eu vou dizer ontem, se meu texto pede ontem. Por que eu vou colocar em priscas eras? Por que causar um efeito tão diferente daquilo que sou eu, que leva a minha assinatura, como eu já vinha falando? A simplicidade vai cair na objetividade, e a objetividade demonstra repertório de leitura também. Correção. Obviamente que nós estamos numa disputa cabeça a cabeça, páreo a páreo. Nós não vamos pensar duas vezes se temos dúvidas se aquela palavra é ou não com 2 S's e C cedilha. Se eu tenho muitas dúvidas, por que não substituir às vezes a frase inteira se eu consigo fazer isso? Se nós sabemos que os erros ortográficos, hoje nós temos demandas muito menores, as pessoas erram menos, quem está concorrendo mesmo erra menos ortograficamente. Não tem por que testar, né? Vou colocar 2 ou 3, 4 erros para ver se vai funcionar ou não. Acho que é o momento da humildade perante o texto em relação à correção. E a correção é prática. Não precisa esperar o assunto sair por um almanaque, por uma solução mágica. Escreve sobre as coisas que estão aí. Tem tanto assunto, galera, tem tanto assunto. Não sabe como começar? Começa pelo meio do texto. Não sabe como terminar? Começa pelo início. Mas, professora, isso vai virar um Frankenstein. Como é que eu vou unir tudo isso? Que conectivos eu vou usar para juntar começo, meio e fim? Escrever é um ato de começar, recomeçar, se escrever e reescrever. Quantas vezes nós todos aqui falam uma reles mortal que eu preciso olhar para o texto 1000 vezes, escrever 1000 vezes até achar que aquilo realmente está coerente, está bom? Por que não? Por que não a atitude de escrever e reescrever? Um exercício interessante é olhar para as coisas mais próximas, uma fila de banco em que tu vê uma pessoa furando a fila e tu tem sim argumento para aquilo, tu pode fazer um parágrafo naquele momento. Professor, isso quer dizer que eu tenho que carregar um caderninho na minha bolsa ou na minha pochete? Desculpa, não se usa mais pochete, mas a professora é mais ou menos dessa época. Eu posso escrever todo dia? Eu posso escrever 5, 6, 7, 8, 9 frases? Se os caras vão nos pedir uma dissertação breve, 25, 20, 30 linhas, 35 linhas no máximo, não é um espaço de escrita assim tão longo para que a gente tenha que incumpridar, desculpe o meu português popular, tanto papo. Se a gente tem argumentos normalmente, por que que esse texto vai nos intimidar tanto? Por que que ele vai nos colocar numa situação de empecilho, de embate? Professora, nós sabemos, desculpa, eu tenho uma voz aqui que fala todo o tempo comigo, nós sabemos que há uma banca, nós sabemos que há muitos outros concorrentes e que isso nos deixa, às vezes, imobilizados. Mas é preciso, gente, é preciso porque é o último território. Não tem como a gente fugir da regra. A gente precisa ter noção de que a trindade aqui nos coloca numa situação de objetividade. Outra dica que eu acho interessante, produzir o teu texto, marca os verbos com uma caneta diferente, sabe aquela caneta colorida? Marca com a caneta colorida, coloca todos eles, visualiza o teu esquema de ação do texto para ver se tu realmente preserva um passado, um futuro, um presente, ou se tu te desloca no tempo. Coloca os adjetivos com outra marcação. Será que esse texto não ficou muito romântico? Será que não tem um excesso de adjetivos? Brinca com esse texto no bom sentido, possui esse texto no bom sentido porque ele já é a tua representação. Faz isso, troca com um colega, por que não esperar para só a banca ver, por que não uma outra pessoa que possa ter diálogo e que possa realmente perceber intertextos? Imagina que interessante, um texto que fala de outro texto, um texto que bebe de outro texto. Nós sabemos que o texto nota 10, o texto nota 1000, o texto nota A, o texto maravilhoso, é um texto às vezes que também se arrisca, é um texto que se coloca e que causa impacto. Porém, nós sabemos que com todos os riscos, esse texto tem começo, meio e fim. Ou seja, Thundercats é a minha referência de tempo. Mas, gente, é preciso ter noção clara de quando sentarmos na frente desse papel, o tema já estará dado, nós já teremos
feito a leitura, nós temos uma sala cheia de pessoas e que tem aquele momento epifânico, diria Clarice Lispector, em que todo mundo sabe que o tema está ali e parece que apenas aquela pessoa, que é você, está sentada sem saber o que fazer. Não se sinta mal, isso acontece com todo mundo. O texto também é uma identidade que nos coloca a pensar sobre a gente mesmo. Simplicidade, correção e clareza tem nomes mais teóricos, aguenta aí que não é tão difícil. Tema, o objetivo da dissertação. Tema, tópico, leitor e o próprio objetivo. O tema não é um tema em que eu simplesmente vou escrever sobre determinada coisa. O tema ele vem aprisionado na folha. Eu vou libertá-lo, para usar uma metáfora bonita, durante todas aquelas linhas. O tópico frasal, tese inicial, geralmente, primeira frase do texto, em que eu não entrego tudo que eu tenho de merengue mais doce, deixo para desenvolver ao longo do texto, mas eu preciso mostrar que entendi o tema e vou lançar na primeira frase pelo menos o percurso, a trajetória do meu texto, algo que eu consigo retomar ao longo do texto. Explicando melhor, a primeira frase eu digo que estou ali, entre aspas, e entendi o texto. Então digo sobre o que vou falar. Mas, professora, o que vou falar já está dito porque vem no tema. Sim, criança, sim, eu sei, mas é preciso colocar ordem nesse texto que é rico. Estou aqui falando e é rico como as coisas acontecem. E é texto, porém ali naquele domínio de espaço eu preciso organizar as ideias. E isso é interessante, o tópico nos dá essa possibilidade. Ficou faltando alguma coisa na conclusão? Respira, volta para a introdução, relê teu texto. Como ainda é possível fazer as conexões finais, dada a proposta que tu recebe, obviamente, mas o tópico é uma bela chance de conseguir arrematar o texto pelo próprio texto. Leitor. Quem é teu leitor? Essas pessoas existem, não são X-Men. E eles existem e eles estão prontos a analisar esse texto. Não temos que mitificá-los, são pessoas de carne e osso, são pessoas que foram treinadas, são pessoas que são leitoras. Não vamos emburrecê-los, não vamos menosprezar esse olhar, tentando explicar demais o texto para pessoas que são, no mínimo, iniciadas no assunto, no mínimo. Muitas vezes são pessoas altamente qualificadas. Esse olhar de humildade é um olhar de respeito a esse leitor, que é aquele que vai sancionar quanto vale aquelas linhas. O objetivo. Temos um objetivo, ser aceito pelas palavras, defendendo de forma coesa e coerente o texto de forma integral. Falando nisso, vamos pegar um exemplo. Um tema vestibular, um tópico, o estresse do vestibular. Um leitor, seu sogro e sua sogra. Que coisa mais apropriada? Porque eles realmente não vão mentir se esse texto é bom ou ruim. Faça a experiência em casa. Objetivo, o que quero? Sugerir formas de combater o estresse do vestibular, analisar as causas do estresse no vestibular, apresentar consequências do estresse, demonstrar que o estresse é falta de preparo do vestibulando. Gente, o caminho a ser tomado é vasto, é interessante, porque eu posso estipular uma introdução que é com causa e consequência, uma introdução que é uma introdução interrogatória e vai se comprovando ao longo do texto. Os caminhos são vários, por isso vocês podem testar de forma a colocar vários temas, a colocar várias possibilidades, a treinar a questão da estrutura do texto. É um exercício interessante e olha, não é ruim, viu? É até divertido, é até bom, é uma academia textual. Tenta aí, pega assuntos, troca, eu acho que fica bom e além disso, eu acredito que vocês possam, além do treino, e ele pode começar com um texto mínimo e ampliação, separação dos parágrafos para ver se há coesão interna, ou seja, nós já vamos chegar nesse assunto com mais detalhes. Mas se aquilo que vocês estão defendendo dentro do parágrafo está realmente sendo dito. Mas por que, professora, se eu estou escrevendo o texto dentro do parágrafo, eu tenho que dizer o que estou dizendo? Caro colega, o texto é um espaço de dizer. E eu digo, digo e digo. Como assim? Digo no início, digo no meio e digo no final. Eu não vou estar lá para comprovar o que quis dizer.
Ah, professor, eu quis dizer tal coisa na linha 10. Quis dizer, é preciso dizer. Por isso, tanto as marcações quanto o exercício de tema, tópico, leitor e objetivo são necessários para um treinamento prévio, porque é necessário sim treinar. A escrita vai se refinando e vai se depurando com o treinamento, com o olhar cuidado, com a humildade, com a clareza, com a objetividade. E são tantos os temas, gente, pega aí do sul até o final, aquilo que está caindo, que já caiu, e recomeça, rebobina, faz um pouco de cada, dá tempo, claro que dá tempo. Então, gente, fica a dica dessa primeira aula. Texto de vestibular é apenas mais um texto, dentre tantos que já fizemos. Porém, nessa aula, tópico, a observação de aquele leitor é um leitor com repertório, que é preciso ter uma postura, além do óbvio, que é se manter lendo, lendo, lendo. Então, até a próxima aula. Fica um abraço aí da Vive Redação. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook.